Olá, meus amigos. Mais uma vez, eu, professor Valdemir Santiago. Eu sou historiador e esse é o meu canal Detalhando Fatos Históricos. Se inscreva no meu canal e toda semana agora vai ter um vídeo aí que eu vou postar no meu canal. Embora meu canal ficou aí uns mais de anos sem postar vídeo, né? Porque eu estava dependendo aí de alguém que pudesse editar meus vídeos, mas agora já estou resolvendo esse problema, certo? Eu vou gravar uma aula agora, assim, muito importante para os meus amigos professores que estão começando aí na carreira de professor. Então, quando a pessoa está se formando, ele às vezes fica pensando, né? Como vai ser o meu primeiro dia de aula? Como que eu vou chegar na escola e assumir uma sala de aula? Eu nunca pisei os pés numa sala de aula, nunca dei aula, mas será que vai ser difícil? Como que vai ser? Bem, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para você, como você deve se portar em sala de aula, ok? Bem, quando você se forma, você vai ter que fazer um estágio. Você vai ficar algumas horas indo numa escola, assistindo algumas aulas de um professor na sua área. A minha área, por exemplo, é história, né? Então, eu acompanhei um professor de história para você saber como é que ele se porta em sala de aula, como é que ele vai interagir com os alunos, como que é feita uma aula, como é que é dada uma aula. Enfim, aí você vai ter muitas dúvidas, você vai conversar com o professor, lá na sala dos professores, se você pegar um professor legal, ele vai te dar muitas dicas, certo? Eu já tive professores que me acompanham em sala de aula para fazer estágio. Eu procuro dar todo auxílio, porque é um profissional que está começando, ele tem dúvida, então ele precisa muito de ajuda. Nessa parte aí eu entendo muito bem e eu procuro fazer o possível para poder ajudar ele, certo? Mas não se preocupe, por exemplo, seu primeiro dia de aula, o que é que você deve fazer? Você deve chegar ali na porta da sala e você espera os alunos entrarem. Quando eles entrarem, você entra, sério, coloca a sua bolsa ali sobre a mesa, cumprimenta eles primeiro, certo? Você entrou, cumprimenta os alunos. Então, você cumprimenta os alunos, coloca a sua bolsa ali sobre a mesa, pega o seu lápis piloto ou o giz, escreve lá, coloca lá no canto da lousa a data, coloca seu nome e a disciplina em que você vai atuar. Por exemplo, no meu caso, história, né? Então, eu coloco lá a data, professor Valdemir, historiador ou história, não tem problema, certo? Então, já vão saber que você é professor de história. E sempre sério, nada de sorriso para aluno, que aluno gosta de professor que dá liberdade para ele fazer bagunça. Você sendo sério já não é fácil, certo? Bem, no meu caso, a primeira aula que eu dei uma aula, eu estava substituindo um professor que havia faltado. Então, que aula que eu dei? Eu me lembro até hoje, porque quando eu estava fazendo estágio, eu acompanhei uma professora de história e ela deu uma aula sobre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, certo? Então, eu anotei no meu caderno, vi como que ela deu essa aula, eu achei muito interessante e eu pensei comigo, essa aula eu vou dar ela no meu primeiro dia de aula. E assim eu fiz. Entrei, assisti alguns vídeos no YouTube, né, para tirar algumas dúvidas, e no meu primeiro dia de aula, então, eu dei essa aula sobre os três poderes, foi muito importante, os alunos gostaram muito, certo? E ali já quebrou o gelo, então já perdi o medo. Aí no segundo dia também, prepara uma outra aula e tal, e você vai acostumando. Agora, algumas dicas que você precisa saber. Primeiro, como eu disse já, nunca dê liberdade para aluno em sala de aula, porque eles vai virar se você dá muita liberdade, achar aquele professor sorridente, aí você vai se complicar, certo? Então, primeira dica, seja sério em sala de aula, certo? Aluno bagunçou? Fala sério com ele. Outra coisa, não xingue aluno em sala de aula, certo? Que você vai perder a razão. Não bata de frente com o aluno, que você perde a razão também, porque eles são menores e eles têm, vamos dizer assim, todos os direitos ao lado dele. Porque se o pai e a mãe chegar na escola lá dizendo que o professor falou alguma coisa contra o filho dele, vai ser problema. Muito embora hoje as escolas todas, a maioria delas hoje tem câmeras em sala de aula. Então isso é importante também, porque lá da sala da diretora ela está vendo o que está acontecendo em sala de aula, correto? Então, isso aí já é umas dicas importantes para você, correto? Quando você for dar a sua aula, prepare a sua aula em casa, certo? Seja o tema que for lá, você vai dar aula substituto, prepare umas 3, 4 aulas já sobre história,
sobre matemática. Por exemplo, eu sou na área de história. Se eu vou substituir um professor que faltou matemática, então o que eu faço? Eu pego lá, por exemplo, 5 questões sobre divisão de fração. É fácil de fazer, então você passa para os alunos e é muito simples, porque às vezes eles não conhecem nem o que é divisão de fração. Já aconteceu comigo de eu dar aula para os alunos e eles não saberem. Certo? Agora, não entre em assuntos difíceis da matéria que você não domina, que você pode se complicar. E você pergunta assim, professor, e como que eu faço para ser um bom professor? Bom, um bom professor é aquele que domina o assunto. É lógico, do assunto seu. Se você for formado em história, o assunto é esse, certo? Outra coisa, eu não sei se eu já falei aqui, mas não fique mandando aluno muito para a diretoria, que o diretor não quer saber de muito aluno lá na diretoria. Por quê? O diretor da escola, a diretora, ele quer um professor que resolva o problema em sala de aula. Se tudo que acontecer em sala de aula, você já mandar o aluno para lá, vai ser complicado. Daqui a pouco a sala inteira está lá na sala do diretor. Então, você resolva os seus problemas ali em sala de aula. Só se o assunto for muito grave, por exemplo, um aluno brigou com outro em sala de aula, aí você tem que mandar para lá para fazer uma ocorrência, certo? Então é isso aí. Então, é algumas dicas importantes assim que você precisa saber, correto? Tem mais algumas outras coisas, e depois eu quero gravar aqui uma aula falando sobre esses 3 poderes, que é um assunto muito importante. Você pode dar isso aí em uma aula substituta, você vai substituir o professor, então você pode falar lá sobre executivo, legislativo, judiciário, certo? Que eu não me esqueço disso nunca, que foi a primeira aula que eu dei, correto? Problemas você vai ter na escola? Vai. Outra coisa, nunca bata de frente com o aluno. Se você bater de frente, você vai perder a razão. O aluno xinga o professor em sala de aula? Xinga. Coloca apelido no professor em sala de aula? Também. Não se preocupe com essas coisas, certo? Então, os alunos me chamam lá, por exemplo, professor Girafales. Diz que eu pareço muito com o professor Girafales. Eu nem dou bola, certo? Nem me preocupo com isso aí. Aí eu não me preocupo, eles acabam caindo no ridículo, certo? Eles vão colocar apelido em você, muitas vezes eles vão xingar o professor em sala de aula, faça de conta que você nem ouviu. A aula é 50 minutos, não é muito tempo, é 50 minutos a aula durante o dia, à noite ela é 45. Então, se você não consegue ficar 45 minutos com o aluno em sala de aula, e muitas vezes eles vamos dizer assim, perturbando o professor, não se preocupe. Outra coisa, você vai chegar dia de você estar em sala de aula, o aluno não está nem aí com matéria, ele está lá no canto, lá brincando com os outros. Se preocupe com aquele aluno que quer aprender. Não obrigue aluno a estudar, porque você vai perder sua razão e você vai arrumar um inimigo em sala de aula, certo? Então é isso aí, eu acredito que foi algumas dicas aí. E outra coisa, você vai ouvir muitas críticas e pessoas dizer assim, você vai ser professor, tá difícil de dar aula, professor não aguenta mais ficar em sala de aula. Não se preocupe com isso, amigo, porque problema em qualquer ramo você vai encontrar, certo? Problema em todo lugar tem, e na escola não é diferente, é a mesma coisa, correto? O bom qual é o lado bom? O lado bom é que você vai ter, por exemplo, um emprego fixo, você ganha no sábado, domingo, feriado, e se você atribuir aula. Se você não atribuir, você for um professor que vai só substituir, você só ganha as aulas que você deve. Você não ganha sábado, domingo, não ganha feriado, você não tem férias e assim por diante, certo? Mas não se preocupe, você começa como substituto, logo quando tiver atribuição, se tiver aula na sua área, você pega, não tem problema nenhum. Você abre um contrato, a escola abre um contrato para você e pronto, correto? O negócio é o seguinte, ergue a cabeça, vai em frente, não ligue para os boatos negativos que você vai ouvir. Isso aí eu já ouvi muito, certo? Você tem que ter um objetivo na sua vida, perfeito? E depois eu gravo mais outros vídeos aqui. E deixe seus comentários aí e compartilhe esse vídeo também, certo? E nos comentários aí, se você tiver alguma dica aí, coloca nos comentários e eu gravo um vídeo aí explicando também. Valeu? Eu fico por aqui, até a próxima. Espero que você tenha gostado, tenha ajudado você em alguma coisa. E semana que vem eu volto com mais um vídeo aí, correto? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Detalhando Fatos Históricos. Valeu? Até a próxima.